Oi, gente! Começando mais nosso programa Conversa de Preta. Eu estava de férias, morrendo de vontade de voltar ao programa, né, gente? Porque é tanta mulher maravilhosa que tem nessa Bahia que eu digo, rapaz, não posso tirar férias, não. É muita Conversa de Preta que eu tenho que fazer. Então eu volto, assim, muito animada. Com saudade do meu programa, com saudade de vocês, agradecer a audiência, né? A galera que sempre tá mandando, e aí, o Conversa de Preta volta, acabou? Não acabou, só tava descansando um pouquinho, arrumando dinheiro, porque o meu cinegrafista é muito caro, e aí eu tenho que correr atrás, né? E aí, hoje, para começar o programa, Conversa de Preta, eu sempre perguntava, rapaz, eu preciso trazer uma mulher indígena aqui no meu programa. E eu conheci essa mulher há muito tempo, quando a gente era novinha, a gente ainda é novinha. Claro. E ela, assim, jornalista, ela é da etnia Pataxó, mãe de 2 filhos, lindíssima, correria essa mulher, viu? Conheci Paula Calantã há muito tempo atrás e sempre quis realmente, quando eu comecei a fazer o programa, trazer você aqui, porque eu quero ouvir um pouco da história das mulheres indígenas também, né? Porque é uma história de luta, né, Calantã? De resistência. O tempo inteiro. Desde quando a gente nasce até os dias atuais. Então, muito obrigado por você ter me atendido, né? Tá aqui hoje no Conversa de Preta. A Conversa de Preta também é a conversa das mulheres indígenas também, né? Porque a nossa luta se junta em todos os momentos, né? Sim. E aí, saber de você como é ser uma mulher indígena nessa Babilônia, vamos dizer assim, como é que você consegue, né? Conseguiu criar 2 filhos, se formar em jornalismo e trabalha, gente. Olha só, não está vendo aqui minha roupa maravilhosa? Pois é, vamos saber um pouco dessa história também, que também é uma das coisas que essa mulher faz, né? Conta pra gente aqui no Conversa de Preta como é ser uma mulher indígena dentro da cidade de Salvador. Bom, ser uma mulher indígena dentro da cidade de Salvador não é fácil. Imagino. Não é fácil. Ser mãe, ser dona de casa, rimo, tudo a gente tem que ser. Eu não sei como é que eu consigo. Eu devo ser uma bruxa, alguma coisa por aí, porque no final das contas dá tudo certo, mas a correria é muito grande. Sim, e você tem 2 filhos? Tenho 2 filhos. Fez jornalismo na UFBA? Fiz jornalismo na UFBA. Como é que você, em que momento você falou para você mesmo, eu vou estudar, vou entrar na universidade, porque é um sonho da maioria de nós mulheres e vou fazer jornalismo? Como surgiu essa vontade, necessidade ou missão, não sei como você chamaria? Surgiu a partir, né, da não visibilidade ao povo indígena. Então, a gente vivia muito à sombra, as pessoas não conheciam muito o trabalho, a gente nunca se viu na mídia falando sobre questão indígena, principalmente indígenas do Nordeste. Foi aí que eu resolvi, eu sempre gostei, né? Sim. Tinha uma caixa lá em casa e aí eu ficava olhando atrás para ver que os repórteres, para ver se eu via dentro da caixa. E aí eu não conseguia ver e eu queria saber como é. Então foi uma curiosidade também. E também fazer essa coisa de você estar mostrando na televisão, em qualquer parte, a nossa luta, como é que é a gente lá, como é que é a gente saindo de lá e vindo para cá, entendeu? Então, tanto é que eu comecei a fazer alguns videozinhos falando sobre a questão indígena, como é que é a nossa luta, como é que é a nossa saída de lá para vir para cá, então, entendeu? Eu acho que foi mais por isso, para dar visibilidade ao povo indígena. E também contar a história do povo indígena através da sua narrativa, né? Exatamente. Porque é bem diferente de eu chegar aqui e falar da luta indígena e você falar da luta indígena, sendo jornalista, né? Você dá uma outra conexão, um outro tom, traz outras realidades, né? Isso. E você percebe, como é que você percebe, né, a mídia em geral, né? Você como jornalista formada, né? Como é que você percebe como a mídia se relaciona com as questões indígenas? Eu ainda acho que é muito, muito, muito fraco, entendeu? Quando se fala de um relato falando sobre um povo indígena, é muito vago. Toda a notícia que se fala é muito vaga. Se fala sobre o assunto, mas não aprofunda, entendeu? É muito difícil. Então, toda vez, por exemplo, de 2020 para cá, várias lideranças dentro da comunidade foram assassinadas. Sim. E não se ouviu dentro da mídia, não se ouviu dentro das reportagens falando sobre isso, né? Começou a se falar agora de lá de Ilhabela porque repercutiu bastante.
porque também foi para Sim. as redes sociais. Por conta disso, foi para a televisão, foi para a mídia. Mas é muito difícil a gente ouvir falar sobre uma questão indígena, um desmatamento, ou até mesmo uma festa, um ritual. É muito difícil se falar. Muito difícil. E você acha, Calatan, que isso se deve a quê, né? Essa falta de visibilidade, né? De interesse da mídia, né? Agora a gente tem a TV Quirimurê, né? Que a gente agora temos uma TV que é nossa, né? Porque a TV Quirimurê é da cidadania, então é de todos os povos, né? Todos os povos. E aí a gente tem essa TV que vai nos favorecer também a gente contar nossas narrativas, né? Mas as mídias em geral, as outras TVs maiores, né? Que já está mais tempo, o que você associa a essa falta de não dar visibilidade à história contada como você acabou de relatar, né? A falta. Eu acho que é bem isso, né? A falta de visibilidade parece que é uma coisa política, não sei, parece que eu não consigo entender, sabe? A gente vê se falar muito sobre o, desculpa, eu não sei como fala, mas é o preto, né? Sim. Se vê muito falar sobre o preto, sobre a questão preta, existem comerciais com o povo preto e tudo mais, mas quando se fala do indígena, né? As pessoas parecem que têm uma certa dificuldade em falar indígena e fala até mesmo o pardo, né? Que não tem nada a ver com a questão com o povo indígena, entendeu? Pardo não tem nada a ver. Pardo não tem nada a ver. Também não tem nada a ver com o povo negro. Não. Então, e aí talvez também por conta dessa política aqui mesmo, da Bahia, por exemplo. Sim. A Bahia, eles dizem, a Bahia é preta. Mas a gente vê tantos nomes indígenas em tantos lugares, né? Se você descer todo o sul da Bahia, você vai ver todos os nomes indígenas praticamente, né? Mas mesmo assim, a gente vive na invisibilidade, assim, não sei. Talvez questão de terra também, né? Ou questão também da luta, né? De visibilizar a luta, porque quando o povo negro... Hoje a gente tem essa visibilidade porque vem uma história de luta, né? A gente teve muita resistência, né? O movimento negro, os blocos afros. Ainda assim, nós temos que avançar muito, né? O racismo continua, somos julgados pela cor da nossa pele, pela nossa religião. Então, realmente a luta do povo indígena com o povo negro se encontra, né? Em alguns momentos, né? Eu acho que em todos os momentos. Principalmente nessa questão do que é ser indígena na cabeça das outras pessoas, Sim. né? A gente ainda somos classificados como algo folclórico. Não somos pessoas como qualquer outra. Tanto é que as pessoas ainda perguntam o que é que eu faço na cidade. Imagine. Né? E por que eu não vou para dentro. Você responde o quê? Hein? Eu gostaria de saber. O que é que você... Quando alguém faz uma pergunta dessa. Não, é porque eu não tinha nada para fazer lá, não sei os capim que a gente come, a gente vem para cá só para passear, a gente não tem mais o que fazer, né? Além de caçar, pescar, a gente não faz mais nada. Entendeu? Pergunta idiota, resposta idiota, né? Aí tem pessoas que me acham até meio grossinha, mas eu não aguento mais, sabe? As pessoas fazerem aquelas mesmas perguntas, se dentro de um... Se as pessoas conhecessem verdadeiramente a história do povo indígena daqui do Nordeste, saberia que a gente não anda nu. Sim. A gente não existe isso, entendeu? E que pessoas dentro de uma comunidade indígena ainda vêm para aqui para estudar, para ser jornalista, para ser professor, para ser médico, para ser farmacêutico. Tem uma série de coisas, mas as pessoas insistem em não querer saber. Sim. Né? Que de lá, que quando saímos de para cá... E outra, ainda tem uma coisa mais séria. Depois que eu saio de lá e venho para a cidade, eu deixo de ser indígena. Eu peguei e perguntei à senhora, minha senhora deixou de ser branca? Como é que foi isso? A senhora vem de lá, vem para cá e deixa de ser, então a senhora é o quê? Então, é muito difícil lidar com essa situação. Muito violento, né? Essa questão de você, né? E você tem que estar o tempo todo lidando com essas questões. Tendo que explicar. Se eu faço uma palestra, as perguntas são sempre as mesmas, né? A gente não pergunta sobre as lutas, não pergunta como é que é uma indígena dentro do contexto urbano, sabe? Não pergunta, só quer saber, só quer se remeter ao que está lá. Né? É muito complicado. Calatan, a gente vai fazer vamos parar um pouquinho. Daqui a pouco a gente volta, porque eu ainda quero saber também, gente, a questão das mulheres. Se falando tudo de indígena, estou falando em geral, né? Tem toda essa questão, imagine as mulheres indígenas, né? Como é que elas são vistas dentro da sociedade?
Quero que você fale um pouco disso também, tá bom? Vamos parar um pouquinho, daqui a pouco a gente volta. Gente, então fica aí um pouquinho só, que a gente já volta. Rápido! Então, gente, falei que era rapidinho. Voltamos aqui com a maravilhosa Paula Calantã, Pataxó Ranranran, mulher indígena, a maravilhosa que fez esse vestido aqui, gente, que eu vou contar a história para vocês. Fiquem aí que vocês vão gostar, viu? Ainda vou dar o endereço dela no Instagram para vocês encomendar também. Mas a conversa tá muito boa, porque realmente para mim é um prazer conversar aqui, né, no meu programa Conversa de Preta, que é a conversa de todas as mulheres, né? As mulheres indígenas também faz parte desse contexto político e social e que a gente vive, e a gente quer discutir várias coisas aqui. E uma das coisas que a gente está falando realmente é a questão do povo indígena na sociedade, na mídia, e também, né, eu quero que ela fale um pouco da questão das mulheres indígenas. Você imagina que essa luta toda, né? A gente reclama de tanta coisa, né? Mas a gente não vê as mulheres indígenas sendo homenageadas, faladas, as suas heroínas, quem são, né? Pois é, então, né, quero que você fale. Eu até hoje que eu gostaria de saber como é o nome da indígena que fica ali no Campo Grande. É mesmo. Também ela queria não saber. tem nome, o nome dela é Cabocla. Cabocla não é nome de gente, né? Cabocla é uma denominação que alguém deu, que eu nem sei quem foi, mas não tem nome. Mulheres indígenas, não só na minha aldeia, mas em outras aldeias, né? Que tem luta, que tem história, que também são heroínas também, e são vivas. Tem Maria Maiá, Dona Maura, são mulheres de luta, de uma luta que vem desde 1930, né? Que quando elas nascem, chegam aqui, contam uma história que você precisa ver. Sim. Uma história de luta de sobrevivência também, até chegar aí de manifestações, ela participou da manifestação sobre Galdino, ela viu no dia que Galdino foi queimado, tudo, mas essas mulheres têm uma história e que ninguém conhece, né? Só se conhece aqui, ali, no exterior, mas aqui, de fato, a gente não sabe quem é essas mulheres heroínas. Dona Maura, Dona Maria Maiá, Dona Nádia Cauã, entendeu? A Nádia Cauã, tem inúmeras mulheres aí, fora as que já se foram, né? E que também não são reconhecidas. E aí, Calantã, a gente vai para o ensino, né? Para a nossa educação, né? Onde realmente nas escolas o povo indígena não se conta uma história, né? E tem por dia. Conta disso, a gente ainda sofre com essas perguntas, né? Essas perguntas que se fazem, que a gente caça, pesca, dorme numa rede e no outro dia começa tudo de novo, né? Por conta dos livros de história, porque se conta tão pouco. Ainda se sabe, ainda uma criança sabe que quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral. Quer dizer, eu estou aqui, eu estou na minha casa, vem um homem do lado de fora e diz que é aqui que ele descobriu o quê? E por que essa história não é contada? Por que se fala tão superficialmente sobre a questão indígena? Entendeu? Não se aprofunda. Por que as pessoas não conhecem as 30 etnias que existem aqui no Nordeste? 30? São 30 etnias. Por que não se fala? Por que as pessoas não conhecem? Porque não é interessante. Não é tão interessante. A história deveria começar do povo indígena, para depois vindo com o povo preto, porque foram essas pessoas que vieram para cá para servir aos senhores, né? Aos senhores. Então, deveria começar a mudar essa questão do ensino dentro das escolas. Não é bonito ver uma criança no dia 19 de abril, toda pintada de indígena, com um cocá na cabeça, entendeu? Sem conhecer a história. Entendeu? Eu acho que nem os próprios professores conhecem tão bem a história, porque se eles conhecessem, eles não faziam isso. Com certeza. Entendeu? Eles não fariam isso, com certeza. Então, não dá para aceitar. Então, eu acho que dentro das escolas, do início, devia se falar, se mudar todo o contexto sobre a história do Brasil. Com certeza. Eu acho que é muito mal contada.
Totalmente. Totalmente. Primeiro o descobrimento do Brasil, né? Pois que é. realmente os índios já estavam aqui. Exato. Também o povo africano que veio escravizado de África, Pois né? é. Então tem toda uma história que Exato. precisa ser recontada. Ser E é por isso que a gente está recontada. aqui, né? Conversa de Preto está aqui, existe exatamente por isso, para a gente alertar as pessoas que tem uma outra história que precisa ser contada por detrás dessa que está aí. Exatamente, exatamente. Eu acho que os professores precisavam tomar um mini curso com a gente, sei lá. Mas já existe, né, a Lei 10.639, mas que são leis que realmente precisam ser executadas de fato. Exatamente. As pessoas precisam se interessar Exatamente. em descobrir a história de verdade, né, como você fala, porque se não tiver um pouquinho de interesse, as coisas não andam, Não né? anda, Então a gente tem que realmente começar a futucar, né? O que a gente Eu está acho fazendo que aqui é a isso. gente tem que começar do pequeno, porque é esse pequeno que vai começar a transformar a história. Sim. O pequeno vai dizer mais tarde, não, aqui que os primeiros povos foram os indígenas. E aí eles vão contar uma história diferente, talvez até mude o contexto do livro, entendeu? Sim. Da maneira de como se faz, como se só nos enxergam no dia 19 de abril. E aí passa, essa data passa e a gente começa a andar como qualquer outra pessoa normal. Pode sair lá da sua aldeia, vir para a cidade, as pessoas não vão ficar te perguntando o que é que você está fazendo aqui, né? Exatamente. Mas a gente... Outro dia me perguntaram porque eu uso calça jeans. Eu fiz, menina, você não tá, eu não entendi por que eu uso calça jeans. Eu sei que eu vi lá, usei, ficou bom, não sei. Eu não tenho explicação. Paciência zero, né? A gente às vezes tem paciência, também fazem perguntas idiotas também para o povo preto e a gente também responde à altura do perguntador, da perguntadora, né? E ainda por cima ainda saímos como ignorantes. Sim, mas a vida é assim. Agora, Calatã, deixa eu te falar uma coisa. A gente está vivendo agora um momento, parece, propício para mudanças, né, de algumas questões. A gente tem um governo que dialoga com essas questões, que é sensível a essa questão. Nós temos um governador que se autodeclarou indígena, né? Então a gente agora, eu acho que a gente pode avançar, né, para um caminho que possa tentar desconstruir isso que está aí, né? O ensino médio precisa ser, né, repensado, né? A gente precisa dar mais visibilidade ao povo indígena na mídia. A gente já dá, tendo a TV Quirimurê, porque a TV Quirimurê é uma homenagem aos povos indígenas, tupinambás, né? A Bahia de Todos os Santos, que eles deram o nome de Tupinambá, e vem os colonizadores e dá o nome de Bahia de Todos os Santos, mas a gente bota uma TV e diz, essa TV tem o nome Quirimurê, para que as pessoas reflitam e perguntem, quem é Quirimurê? Aí vai lá no livro de história. E aí você vai descobrir como que foi. Então, a gente tem essas estratégias, né? Sutilmente a gente vai injetando na sociedade. Devagarinho, fazendo trabalho de formiguinha. De formiguinha, né? Como os povos indígenas sempre fez, né? No seu silêncio e resistente, né? A gente vê agora o que aconteceu, né? Com os Yanomamis lá, né? Que a intenção era exterminar esse povo. Na verdade Desde 2016, eu lembro quando eu estava lá não foi em 2018, eu vi Raoni falando sobre a questão do mercúrio dentro dos rios, né? E assim que Temer sai, 2017, por aí, final de 2016, não é isso? Sim, mais ou menos. Quando ele sai, ele já tem essa informação. Mas aí parece que foi ocultada, né? E aí as coisas foram acontecendo. Esses foram os Yanomamis que foram achados. E os que morreram? Exatamente, os que morreram. E quantos não morreram? Entendeu? Morreram à míngua, porque não tinham a saúde. Sim. Não tinha nada, não tinha um socorro para essas pessoas. E aí, como é que fica? Aí encontraram esses Yanomamis, estão cuidando agora, né? Estão cuidando, mas foram tantos que já morreram que ninguém sabe, né? Com certeza. E veio agora à tona, depois que Lula entra. Né? Porque se tivesse um outro... Não gosto nem de falar da criatura, não chama não. A coisa não ficar pesada, entendeu? Quando se essa criatura continua, eu acho que hoje não existiria nem mesmo a metade da Amazônia, porque só essa coisa do aval dado aos garimpeiros, né? Sim, pra poder a liberação, né? Liberar, né? O que está acontecendo em Ilhabela é mais ou menos isso, a coisa da mineração também, né?
É ilegal. As terras dos povos indígenas são realmente visualizadas exatamente por isso, né? As Sim. pessoas querem explorar Porque, a natureza. querendo ou não, existe pedras preciosas, Sim. mas se fosse para a gente querer ficar rico, a gente também cavava para poder pegar o que é nosso, pegar o pedacinho nosso. Mas não é isso que a gente quer. A gente quer uma preservação da natureza, a gente quer se sentir livre, a gente quer respirar um ar puro, né? Quando você sai de uma cidade e vai para dentro de uma aldeia, quando você chega lá, é uma outra coisa. Essa é a verdadeira riqueza, vida, né? Pois é. Gente, tá gostando dessa maravilhosa? Porque eu tô amando. A gente vai de novo dar uma paradinha. Na volta, eu vou explicar porque eu estou vestida desse jeito. Porque ela me deu esse vestido de presente, só por isso. Fiquem aí que vocês vão saber mais. A gente já volta. Então, gente, voltamos. Olha só, hoje eu tô com uma galera linda aqui, viu? Tô com um monte de gente assistindo aqui a gravação do programa de Preto. Estou amando, porque eu gosto assim. Não tá bom? Tá massa. Massa, tá massa. Gente, receber essa mulher aqui, pra mim, assim, é uma honra mesmo, né? Ter do meu lado uma mulher indígena, original, porque a gente realmente demarca território, entendeu? E eu sou dessas, eu vou e trago as minhas também, né? Então a gente tem que ir juntas, né? E trazer Calantã aqui para mim é uma honra, não só de ver toda a trajetória de luta dela, que eu acompanhei, eu vendi artesanato, subindo, descendo, né? A gente se olhava, dava tchau, ela na correria dela e eu na minha correria, e a gente agora se encontra em outro patamar, com outra visão de mundo, mais maduras, mais centradas, não que a gente não fosse, viu, gente? A gente sempre foi centrada, mas um pouquinho mais. Que ela até agora... Gente, olha só, essa roupa aqui é realmente um novo trabalho que essa mulher está empreendendo agora. Não precisa levantar para mostrar. É, eu vou levantar um pouquinho, viu, meu cinegrafista? Olha só, gente, que maravilha. Ganhei hoje para gravação, entendeu? Ela que fez, ela vai contar pra gente essa história, porque essa roupa, né, esse design, toda essa construção aqui é uma coisa ancestral. Sim. Ancestral, porque a gente é dessa, a gente traz a nossa ancestralidade. Porque é isso que nos dá sustentação, é isso que nos dá força. Por isso que você ainda está aqui nessa resistência, né? Com certeza. Conte para mim, conte para todos nós como foi essa ideia, o que te proporcionou, né? Você também está trabalhando com roupas, eu não digo temáticas, porque isso, né, fica parecendo mais roupas ancestral, né? Que traz sua ancestralidade, a sua ancestralidade, você traz sua mãe, sua avó, todo mundo junto, né? É. Que bom. Começou com minha avó. Sim. A gente não tinha dinheiro para comprar, ela vivia de feira, aquela coisa toda, e eu sempre via as meninas menores, aquelas roupinhas meio bonitinhas, e eu queria uma roupa bonita também. Sim, lógico. Então, o que a minha mãe fazia e minha avó era aquele saco que traz semente, né? Então, ela pega aquele saco, tira aqueles cordões e bota para lavar, fica branquinho. E depois ela vai, bota uma panela no fogo, né? E coloca ou era casca de cebola, ou era entre casca de aroeira, e tinha uma sementinha chamada anis. E aí, uma dessas ela colocava, né? E fazia tipo um chá. Depois ela tira aquela casca da cebola e põe a pedra de sal. E depois ela coloca o tecido. Depois disso, o tecido ferve, ela tira. Sim. E estava pronto. E daí ela começava a costurar. Não era roupa para rico, não era. Era roupa de pobre mesmo, né? E as pessoas não gostavam muito. Primeiro que era de algodão, amassava. Depois que era de sacaria, é pano de pobre. Então, tudo isso. Mas depois de pronto, ficava uma roupa muito linda mesmo. Ficava muito bonitinha. Mas, assim, não era muito bem reconhecida. Depois de um tempo, foi passando, e eu sempre gostei dessa coisa do tingimento. Quando eu cresci, eu nunca gostei muito de roupa de shopping grande, né? Sim. Nunca gostei, porque é um tecido que ele tem pouca duração. Ele é bonitinho, daqui a pouco ele se acaba, é muito rápido.
E eu queria voltar às origens, eu queria começar a experimentar essa coisa de que minha avó e minha mãe faziam. Foi que eu comecei com coisas pequenas. Comecei com camisa de algodão. Sim. Depois eu tentei um tecido chamado... era um tecido que tinha poliéster. Poliéster não é um tecido vegetal, então a tinta não pegou. Perdi muita coisa. Porque é uma tinta natural. Mas perdi muita coisa. Sim. Né? E depois eu percebi que era somente com algodão. Um tecido voltar com que tivesse algodão. E aí fui fazendo, costurar, eu costurava na mão, minha mãe não costurava na máquina. Sim. Ela costurava tudo na mão, depois de muito tempo que ela teve uma máquina, mas ela sempre costurou na mão. E fazia as roupas muito bonitinhas. E eu aprendi a costurar na mão. Eu fiz roupa para minha filha para ir para uma festa na mão. Sim. Eu fiz a roupa para o meu filho para a formatura na mão. Então eu fazia tudo na mão. Agora você tem uma máquina. Agora eu tenho uma máquina. Fazia tudo na mão. E ficava perfeito. Sim, imagino. E aí as pessoas começaram a gostar do trabalho. Perguntavam, porque fica uma cor mais natural, fica uma cor diferente, não é igual um tecido que já vem com uma cor mais viva. Sim. Não dá. O tingimento, ele dá uma cor realmente natural. Natural, aqui está super natural. É uma casca de cebola. É aqui. Toda a tintura dela. Todo casca de cebola, gente. Inclusive o pigmento. Isso aí, aqui, a pintura né? também é Casca de casca cebola. da cebola. Ah. Agora tem uma outra coisa que você não eu vou falar. Fale. Tem 2 bolsos aí. Sim, tem 2 bolsos que eu amo. Antigamente as mulheres não podiam usar roupa com bolso. O bolso pertencia somente aos homens. Uhum. Então foi mais uma coisa que eu quis fazer, porque toda mulher merece um bolso. Com certeza. Eu mesmo adoro roupa com bolso. Pois é. As mulheres gostam, mas não tinham. Hoje as mulheres têm que ter um bolso. Não deixe de comprar roupa. Se não tiver bolso, se recuse. O vestido, a calça, tem que ter um bolso. Atrás, do lado. Entendeu? É coisa de resistência, Sim, sabia? Com certeza. A gente está falando de resistência, né? Pois e resistência também através da moda, né? Através da roupa. Porque quando eu visto uma roupa feita por você, contada essa história, eu fortaleço cada vez mais a sua linhagem e a sua história. E também fortaleço a minha, né? Exatamente. Porque a gente precisa realmente boicotar. Exato. De alguma forma, esse sistema que nos obriga a usar alguns tipos de roupa que não dialoga com nossa ancestralidade. Exato. Então, assim, comprar roupa da economia solidária, comprar a roupa diretamente de você, que produz, que tem uma história, tem um carinho, tem uma dedicação, é uma outra história de você comprar uma em grandes lojas. Grandes lojas com grande quantidade. Que às vezes é um trabalho escravo. Pois é. Né? Que você está lá, a criança está lá trabalhando, a mulher está lá. Também não conhece que esse trabalho em grande quantidade pode ser sim um trabalho escravo. Exploração, né? E a gente está fortalecendo essa coisa, né? Sim, então acho que é o que a gente quer trazer mais ou menos é isso, trazer aqui você falando dessa história, né, que hoje você vive das suas roupas, né, depois pode deixar lá o seu Instagram para as pessoas ir visitar e comprar, porque são, gente, é cada uma mais linda que a outra, fale. Queria até mostrar mais uns 3 ali só. Sim, por favor, produção. A produção vai trazer aqui. Obrigada, produção. Isso aqui, ó, é um urucum. Urucum, que lindo. Isso aqui é um lenço, né? Esse representa muito bem a nossa cultura, né? Seja no corpo, seja no rosto e seja nos tecidos. Ele fica no tom salmão, né? Isso. Olha que lindo, que lindo. Amei. Agora, esse aqui é uma casca de cebola roxa. Tudo isso aqui é... Tudo. Gente, eu tô realmente admirada. Estou realmente aqui, realmente feliz em ver tudo isso. Olha como realmente é possível, né? É possível, gente, a gente mudar a nossa vestimenta, começar a pesquisar e buscar outras formas de se vestir. Exatamente, mais consciente, mais consciente, com certeza. Respeitando todo o meio ambiente. E aqui é um chá preto. Chá preto. Sim, chá preto. Sim, chá preto. Que serve até para pintar cabelo. Inclusive, o meu pretinho também é com chá preto, viu? Chá preto é boa ideia, gente. Vou fazer isso. Olha para isso. Nossa, você vai descobrindo como é que você... Eu vou fazendo experimentos, experimento. né? Eu chego, faço em pequena quantidade, corto os pedacinhos e vou colocando. Que ficou
aquele atingimento. Você já ouviu a mãe, a avó de vocês falava, menino, cuidado que essa fruta aí dá noda. Sim. Então, O caju, por exemplo, aquilo que dá principalmente o caju. nódoa, pois é, Janja foi toda de caju. Aquela roupa dela foi natural, foi de tingimento natural. Natural? Foi. Aquela cor que ela estava usando? Pois é, Não, do caju. do caju. E tem uma outra planta aí que eu não sei qual foi, mas tem caju. Então, se deu nódoa, provavelmente aquilo ali vai tirar tinta, vai dar tinta. Sim, Entendeu? sim. Então é a partir disso aí que você vai aprendendo. Muito legal, viu, Renata? Eu fico feliz, viu? É muito importante realmente a gente resgatar, né, essas histórias e também essas tradições, né? Porque a sociedade está vivendo num momento que ou a gente revisita os nossos antepassados, nossas histórias para se fortalecer, ou a gente vai acabar com tudo, vai acabar com né? tudo. Então a gente precisa voltar para a natureza e começar a dialogar com ela de outra forma, né? Que é exatamente o que o povo de terreiro faz, né? De axé faz. A gente sempre está dialogando com a natureza, reaproveitando, saudando, reverenciando a nossa natureza, porque a gente sabe que ali é que está guardado o segredo da nossa ancestralidade, né? E aí você também trabalha isso nas roupas, né? Essa conscientização. Que bom, viu? Fico feliz. E aí, nosso programa está acabando, mas calma que você ainda vai falar algumas coisinhas, viu? Mas eu quero já te agradecer, amiga. Viu? Muito bom você ter vindo aqui no Conversa de Preta. Conversa de Preta é esse programa que dá visibilidade às mulheres, a nossa história, né? Sim. São muitas histórias, são muitas mulheres fazendo coisas maravilhosas, né? Você com o seu trabalho, você tem realmente fortalecido essa conscientização, né? Sim. Então, Conversa de Preta TV Quirimurê é seu espaço como jornalista e também como diretora de audiovisual, que eu estou sabendo também que você vai construir uns filmes aí. Traga aqui para a TV Quirimurê, viu? Para a gente mostrar aqui para o povo. E aí, para a gente se despedir, eu quero que você deixe uma mensagem ou faça um apelo, ou faça uma crítica, faça o que você quiser. Ainda vou na questão da educação, Sim. né? A gente está num lugar onde a gente fala a língua do outro, do que está lá fora, mas desconhece a nossa língua. Nós temos uma linguagem própria, nós temos o tupi para falar. Essas coisas, e essa língua deveria estar, não só a linguagem tupi, como a Iorubá, que tem que estar dentro das salas de aula, tem que estar por obrigação, por prioridade, entendeu? Tem que estar dentro das salas de aula. As pessoas precisam saber da sua língua de fato, a sua língua mãe, entendeu? E, assim, tem a lei 11.639, estou pescando aqui da coleguinha, a 11.639 que tem que sair do papel e ir para a sala de aula, de fato, entendeu? Tem que sair do papel e ir para a sala de aula, porque não adianta somente escrever, falar e pronto, acabar. Eu acho que tem que começar a mudar essa história, mudar essa coisa, sabe? A gente não precisa falar o inglês. A gente precisa falar o inglês quando a gente tiver a pretensão de sair daqui ou que seja uma coisa que não seja obrigatória. Obrigatório mesmo tem que ser o Iorubá e o Tupi. Sim, senhora. Isso mesmo. Tá dito. E registrado, viu, gente? Porque a gente é dessas. A gente diz e registra. E eu acho que você tem toda a razão. E o Conversa de Preta é esse espaço mesmo para a gente fazer esse tipo de denúncia também e de a gente dar esse aviso. Porque a gente precisa realmente valorizar a nossa língua, gente. Não dá mais para a gente viver uma outra história que não é a nossa história, né, Calatã? Então, mais uma vez agradeço. Né? E assim, seu Instagram tá aí, visite ela no Instagram, gente, tá aqui embaixo, dê uma olhadinha, vai lá, visite a página dela, compre as roupas dela, porque você comprando a roupa desta mulher, você está realmente junto com a gente, fortalecendo realmente a nossa ancestralidade e, acima de tudo, preservando a natureza. Então, vamos nessa, né? Vamos realmente comprar de que tem consciência. Se você vai comprar de alguém que não tem consciência, você também está sendo conivente com isso. Então, compre de quem tem consciência, porque você também é uma pessoa consciente, tá bom? Um beijo no coração. Sábado que vem a gente está aqui de novo com Conversa de Preta e assista a reprise na segunda, às 21 horas, tá bom? Um beijo, gente! Ora, Oxum, eu quero ter uma casa na floresta com pomar e uma mina com água cristalina pra poder te cultuar. Ora, Oxum,
Eu quero ter uma casa na floresta com pomar e uma mina, com água cristalina pra poder te cultuar.